Então imagine, se uma boa parte do segundo degrau parasse de pensar nisso, pulava automaticamente. Mentalmente, emocionalmente, hein? É automático. Você não tem como evitar. Você pula. Bom, aí nós teríamos muitos milhões, pensando no terceiro degrau. Poder. Aí a coisa vai ficar interessante, hein? Muitos milhões, mas milhões de pessoas, pensando em poder. A competição vai ficar acirrada. Tá. Mas poder é uma piramidezinha desse tamanho, certo? Não tem lugar para tanta gente. Então, não está dando certo. Então, solta. Solta o poder. Os mesmos milhões. Solta o poder. Automaticamente eles vão para o quarto degrau. Autoconhecimento. Tá. Aí eles vão procurar ler sobre mecânica quântica. Inevitável. Aí eles leem. Porque livro tem. Tá? Leem. Entenderam? E aí entenderam o que vocês estão entendendo. Solta o autoconhecimento. Aí eles pulam de degrau automaticamente. Caíram onde? Quinto degrau. Espiritualidade. Quando chega neste ponto, mudou tudo. Tudo. Todos os problemas resolvidos. A fome, relacionamento, poder e autoconhecimento. Porque você chegou no quinto degrau. E esse salto pode ser muito rápido, não vai precisar de 50 anos de um, 100 anos do outro, nada disso não. Solta, é só você soltar, para de se preocupar com isso. Imediatamente você vai pensar em outra coisa. E a coisa é lógica. Pula, no outro dia você poder, não, mas isso também não interessa. Tá, seja autoconhecimento. Tá. Aí você já acha umas palestras, uns livros, quem somos nós, tá, entendi. E agora? Porque você não vai ficar indo em 18 mil palestras de autoconhecimento e 800 mil livros de autoconhecimento, certo? Porque isso é fuga. Isso é fuga. Se você ficar parado no autoconhecimento, significa que está fugindo de algo. Você não pode parar. Você está fugindo, tá? Então, volta para trás. Não tenho namorado? Vou assistir palestra. É lógico. Quem sabe na palestra eu arrumo alguém. É difícil. Tem pouco homem na palestra. Mas, né? Nunca se sabe. É uma possibilidade. Então, vai ter uns negocinhos lá fora para comer daqui a pouco. Então, né? De um jeito ou de outro. Então tem algo errado, porque não pode ficar fazendo 18 mil cursos esotéricos, né? Porque, eu conheço a área. Né? É uma coisa, outra, é tudo horizontal, não sai disso nunca. Não é por aí. Autoconhecimento, rapidamente, se você pegar um livro, você pega as referências, em 6 meses você já deglutiu tudo aquilo, já sabe o que é. Você não precisa de 30 livros de um assunto. Você lê o Amit Goswami e acabou, não esquece. Fim, para frente. Olá, meus caros senhores e senhoritos. Aqui é Ian Kirigaya. Você está aqui comigo em mais um vídeo do canal. E esse vídeo talvez seja um dos mais complexos, talvez reflexivos, qual eu já sei que vou talvez levar muita lapada voadora na nuca. Devido a pessoas céticas, também as subdesenvolvidas intelectualmente, talvez das também que são inimigas declaradas, principalmente de um assunto que não gostam de discutir, espiritualidade. Primeiramente, gostaria de agradecer a várias doações que vocês têm me mandado. Eu não posso lhes agradecer pelo nome porque suas identidades eu tenho enorme respeito. Mas aviso que vocês estão me ajudando a melhorar o canal e em breve eu pretendo começar talvez a mudar um pouco o formato de alguns vídeos, de criando algumas coisas com as doações recebidas. Que não teria como agradecer de outra forma além de estar imensamente grato e feliz que o que eu produzo ou produzi aqui
conseguiu tirar pessoas de ilusões, sofrimentos ou enganos. Eu tenho recebido e-mails, mensagens. Em breve eu venho ler alguns e-mails dos senhores depois de devida autorização, claro, se assim quiserem. Eu não conseguirei, lógico, atender a todos, porque devido a vários de vocês é humanamente impossível para mim. Eu notei também que a movimentação de vocês no canal, ao analisar o Analytics aqui do YouTube, cara, passou dos fucking 55 mil cabeças. Porém tem aqui em torno de 5 mil inscritos. E tipo, 50% de vocês são realmente fucking assíduos espectadores. Eu não tenho como expressar minha gratidão. Eu nunca pedi likes, que se inscrevessem, etc. Mas por que eu tô passando essa informação para vocês? Para vocês sentirem o tamanho do boicote que a gente, produtores de conteúdos dessa magnitude de conteúdo, a gente sofre por causa desse conteúdo antissistêmico dessa sociedade. Então, se você tá passando aqui após absorver o conteúdo e sentir que contribuiu para você, cara, se inscreve aí, ativa o badalo aí do sino, que às vezes nem com o sino essa bodega notifica. E então, aí caso você realmente se sinta grato com tudo que tem oferecido aqui no canal, entra no meu canal do Telegram, tem aqui na descrição o link direto, assim como também a central de link dos meus conteúdos, tudo aqui na descrição. Enfim, posso falar daqui pra cacete, rasgando o verbo, rasgando seda talvez. Vamos ao que interessa. Eu resolvi fazer esse vídeo devido a estar lendo dezenas de comentários aqui no meu canal. Os canais de outros produtores, eu tenho visto uma imensa quantidade de pessoas tristes, sem rumo, perdidas, sem motivos para viver, reclamando que a Red Pill tirou delas as razões de viver e que não acreditam em mais nada, e estão na famigerada situação emocional chamada Black Pill. Então aqui eu vou explodir a mente de vocês hoje. E esse vídeo aqui vai precisar, talvez, para o enriquecimento da informação, que você olhe para a tela em alguns momentos. Eu até vou falar nesses momentos para vocês. Eu vou introduzir aqui para vocês conceitos importantes. E por mais que vocês não venham a entender exatamente do que eu estou falando, aqui hoje, quando você estiver vendo esse vídeo aqui e for até o final, eu vou estar plantando uma semente no terreno fértil da mente de vocês. Para alguns essa semente, a curiosidade vai germinar, em outros não. Como eu disse para vocês, eu não estou muito preocupado em atingir uma enorme quantidade de pessoas, mas as pessoas que conseguirem expandir sua consciência, pode ter certeza que vão passar por uma transformação muito interessante de vida. Quero começar citando fatos que observo interessantes. Alguns comentários que eu recebi veem quão diferentes são as interpretações de algumas pessoas a respeito dos conteúdos dos produtores nas plataformas. Uma das coisas mais interessantes que acontecem, que eu tenho visto de diferença com a maioria esmagadora da galera daqui, é que eu não tive como objetivo inicial monetizar e ganhar um puto com o que eu tô fazendo a partir daqui. Porque desde o início eu não tive e nem tenho por que querer prender a atenção de ninguém para ganhar um pistola de R$1, cara. Take isso já basta o suficiente para que se tornasse evidente que eu tô cagando pra opinião real do que eu tô fazendo, o que eu venho fazer. Se eu iria agradar a maioria, isso também que me dá, certa parte, uma liberdade de fazer o que eu quiser e falar sinceramente algumas coisas que ninguém vai falar, porque senão perde inscritos, perde monetização. Porque não existe monetização aqui. Eu recebo doações, às vezes, de pessoas muito gratas e nada mais na maioria das vezes. Eu não tenho nada a perder. E como os senhores já sabem, eu não sou nem um pouco democrático. Porque eu acredito que pelo que vemos hoje, tipo, o local que vivemos, velho, estamos numa sociedade em que essa molecada não sabe nem o sexo que tem devido ao esfarelamento cultural mental. Imagina dar ouvido para enormes e variadas opiniões para levar em conta o que deveríamos fazer de nossas vidas ou do que eu deveria fazer como produtor de conteúdo. Eu, o cara que tira o tempo da própria vida para tentar trazer conteúdos terríveis que causam sensação depressiva de Black Pill que ninguém gosta, como é o meu caso, principalmente nos primeiros vídeos que eu fiz de assuntos tenebrosos como o Incest Pill, sororidade moral, o vídeo P-Dog, que é o vídeo da Dog Pill. Nada foi para agradar e para que você aceite a realidade ou que vá e crie um copy negativo de vez para negar toda a realidade que eu mostro, que várias pessoas mostram, porque você aceita a realidade ou pega a primeira desculpa, a primeira muleta que tu achar e se agarra a ela e tome bem no centro do seu rabo, do teu cu. Mesmo nesse caso que quero que você tome no centro do teu cu, espero que dissoar, além de uma merda grosseira, da forma que eu tô falando, mas eu ainda falo isso com amor. Porque quem não aprende na fraternidade e paciência,
vai definhar no sofrimento pela vaidade, preguiça e orgulho, até não restar mais nenhuma força. E talvez nesse dia, em posição fetal, dormindo num chão, num cimento, no barro, dormindo na rua ou num colchão da sua casa, no albergue, onde for. Aí nessa hora de dor, cara, você se questiona: nossa, tem alguma coisa muito errada na sociedade. E além disso, nada que eu faço retira essa angústia e o vazio que me acompanha, seja onde estou. Você já pensou nisso? Já sentiu isso quando você botou essa sua cabeça no travesseiro para dormir? A fraternidade, a humildade, o amor, ele ensina. Mas a quem tem egos grandes, orgulhos e vaidades, somente tomando no meio do nó do boga, esse talvez ainda tenha salvação. E como não tenho obrigação de agradar ninguém, os que estão presos em cegueiras do ego, espero que tomem na cabeça. Porque quanto mais rápido isso acontecer, talvez esses procurem baixar a crista e aceitar que ele, assim como todos nós, somos burros. Burros, e vamos aprender até o dia da nossa morte. Mas é claro, eu não gostaria que esse caminho existisse para esse, porque, como eu já disse, eu já presenciei mortes, suicídios, já vi jovens perdendo suas vidas, se afundando, pessoas com enormes potenciais, mas porém, definharam por fraqueza emocional. Enormes egos e orgulho. O mesmos se colocaram em situações horríveis por escolha própria, sem ninguém empurrar ou apontar uma arma na cabeça. Outra parte, induzida ao erro, enganadas, doutrinadas, com desserviços em lucros a terceiros, como exatamente fazem alguns seres humanos de péssima índole, que vendem ilusões para ganhar dinheiro. Como já disse antes, vendedores de curso, coaches, pastores mal intencionados de igrejas, etc. Os mercadores da dor. Os que veem a dor do irmão como um enorme mercado para lucros em capital. Mas estes têm suas enormes responsabilidades pelos resultados catastróficos que influem nas vidas dos garotos. Cedo ou tarde, o boleto chegará para vocês e eu sei que vocês estão vendo os meus vídeos. A moral de vocês está no limbo. Bom, vocês devem estar pensando, porque parece estar revoltado nesse vídeo hoje, Yanni. Você não é um seguidor do estoicismo? Bom, senhores, sim, sou. Mas isso não significa que um dia precisarei ou serei desagradável ou cruel quando necessário. Afinal, assim como já disse Maquiavel um dia, certa crueldade e atitudes rudes bem usadas são necessárias para o ajuste dos cursos que julguemos melhor a quem queremos bem. Ele não disse exatamente com essas palavras, lógico, mas esse era um dos intuitos do mesmo que possui um pensamento que, em algumas de suas nuances, ele certamente possui a razão. Assim como um pai castiga um filho por algo que não adiantaria explicar, porque o mesmo não possuiria, talvez, naquele momento, capacidade de entender. Por isso, o bom pai que ama seu filho desce o sarrafo no mesmo quando necessário, seja com o chinelo da Havaiana de pau ou o fio do PlayStation. Afinal, o mesmo só irá entender anos mais tarde aquelas ações do pai que o amava ao observar os livramentos que posteriormente se livrou. Reforçando aqui que não apoie violência, tá, seus... Tem uns caras mais dodóizinhos aí, né? Então é só para deixar evidente. Foi só um exemplo chamativo. Quando alguns veem meu conteúdo e olham vídeos enormes, e eu digo, não dá para pilotar um avião aprendendo só lendo um livro resumido em 10 minutos. É porque não há mesmo. Eu lhe garanto, leia um livreto e vá com a cara e a coragem de pilotar um caça F-16. Vai lá, pega o seu baralhinho do super trunfo, vê lá 10 tipos de aviãozinho, pega o aviãozinho e sai lá para pilotar. Garanto que dará super certo, meu amigo. Os conceitos de instrução, eles são contos finitos. Finitos. Em algum momento no futuro só restará observações e comentários. Eu não pretendo ficar aqui para sempre, muito menos inventando bundismo cultural para vocês. Eu tenho meu papel para cumprir e um dia ele chegará ao fim. Talvez nesse tempo eu tenha deixado alguma obra ou coisa importante para alguns de vocês até lá. Bom, assim como eu estou cagando para view, para monetização, porque eu paguei até minha conta da licença ali em janeiro de 2022 por motivos de preservação da minha identidade, pelo mesmo motivo qual o Fúria deixou o YouTube. Não foi porque ele ficou de saco cheio com certa parcela sem noção de pessoas que andam tendo por aqui, surgindo do bueiro, do buraco, da fenda da rua. Eu não tenho a intenção de agradar ninguém, mas só ajudar. Eu sei que isso inclui fazer o que ninguém quer ver, assim como um remédio amargo que cura o estômago, por exemplo. Um belo copo de folhas maceradas de boldo com água quando você está com uma cólica irá articular. Mas muitos irão preferir tomar um analgésico, porque o analgésico vai tirar a dor. E jamais o remédio de pior gosto eles vão querer. Que é o que realmente iria curar a enfermidade do mesmo. Você irá pensar assim, nossa, você é desumilde e tá soando ditatorial. Você se julga o dono da verdade, o senhor da razão melhor que os outros. Bom, não. Até porque a verdade absoluta não existe. Existe sim uma verdade universal de todas as coisas e todas as leis, quais a cada geração
época humana, nós alcançamos novos fragmentos dessa verdade, da essência da física, da essência da moral e das essências das razões de por que estarmos aqui. Então só existe para mim como para você a certeza que teremos nesse momento através do que conhecemos, e a única verdade absoluta é a de que nada é fixo. Tudo é constante e segue um fluxo. Não existe estabilidade, não existe sorte. Existe o quanto você consegue aceitar que não tem o controle de porra nenhuma. Quanto você tem de conhecimento de si mesmo e o quanto de informação você possui da realidade. E com todas essas informações você irá se colocar em uma posição favorável às mudanças ou ser teimoso querendo se manter em mentiras confortáveis. Sendo o mais afetado por preguiça, vaidade, orgulho, guardem essa frase agora nas suas cabeças. Os afetados não evoluem. Afetados não evoluem. Só aceite que nada está sob seu controle. Você não possui a verdade. Eu não possuo as verdades absolutas. Isso faz parte do processo de evoluir. Entender que querer ter o controle sobre as coisas é algo que te levará à ruína. Não existe verdade absoluta. Existe um conceito em consenso nesta época que parece ser a verdade. Séculos atrás, a verdade era que ter escravos era bom e moral. Que o feudalismo e classificar seres humanos como dignos e indignos era normal e necessário. Como existe até hoje em algumas culturas, como na Índia, a separação de castas sociais humanas, como os Dalits e etc. Existem conceitos de verdade de suas épocas, mas hoje evoluímos e sabemos que o conceito de moral e verdade só pode ser guiado pelo prenúncio básico. Faça ao próximo o que não gostaria a ti mesmo. Eu, mais uma vez, citando aquele senhor barbudo de 2022 anos atrás, uma vez disse: ame ao próximo como a ti mesmo. Uma frase tão antiga sobre moralidade, simplesmente transcendental ao tempo e espaço, que é tão complexo e ao mesmo tempo tão simples. Seria como a lei moral mais pura que se você, ao se colocar no lugar do próximo todas as vezes que for analisar suas decisões e ações, muda completamente sua vida e chega a ser absurdo e tão simples a partir do momento que você na vida já experimentou a dor, o amor, o engano, a ruína, etc. Porque se você já sentiu, você conhece. E sabendo do que se passa, você aqui já deu um enorme passo na questão de autoconhecimento inicial da sua vida. Senhores, eu não pretendo produzir conteúdos, vídeos de horas toda a vida. Algumas obras e trabalhos eu criei para tentar criar referências que vocês possam consultá-las. Tudo faz parte de um processo, do processo de aprender. Eu estou numa margem de produtores mais profundos. Depois que você já passou da surface, papo de mulher, toda a questão de validação de ego, entendeu mecanismos básicos, tendo de ser ferrado ou não e se sentindo perdido, perguntando os porquês, você vai acabar sabendo que vai precisar sentar sua bunda na cadeirinha ou abrir os ouvidos e obter a informação. Remédios amargos adjunto de sua experiência para saber que não adiantará tomar analgésicos apenas para a dor. Porque uma hora a dor não pode ser mascarada. Ela já está, por exemplo, como uma doença afetando o seu físico, causando ansiedade, refluxos estomacais, insônias, ataques de pânico. Porque cedo ou tarde vocês vão descobrir que boa parte das coisas que ocorrem são fatores psicossomáticos, causas emocionais ou talvez espirituais internos afetando sua mente e seu físico através dos seus hábitos mentais ruins e falta de experiência emocional. Quando nós aqui falamos de ego, vaidade e orgulho, sempre tem o pessoal do papo místico que julga tudo no ostracismo. Temos a turma ateísta, vocês até de certa forma têm todas as suas razões por só terem visto a crosta de churume da raça humana, que muitas vezes usa a religião ou até mesmo falsa ciência para controle dos indivíduos, mas você sabe e não pode negar a si mesmo e suas dores. Além que, existem os métodos de Aristóteles. Veja, observe e comprove. Você obtém sua verdade praticando ou experienciando. Citando agora, sintomas, doenças psicossomáticas. Sim, há alguns que aqui talvez possuam, elas existem. Existe o buraco negro, gelado no meio do seu peito. E aquela angústia que você não entende ao se deitar na cama, mesmo depois de ter vindo de uma festa, estando com 5 dígitos na sua conta bancária, um carro na garagem e nenhuma dívida financeira a pagar. Você sabe que a dor ou o vazio está aí com você, permanece, mas você não entende. Todo esse papo, ele advém de um questionamento que recebo diariamente, né, de vários. Iane, o que fazer com tanta informação que vocês nos passam? Eu me sinto sem rumo, vazio, depressivo, ou como vocês julgam no conteúdo, o estado que se sente. Black Pill. Como eu citei antes, Black Pill é para mim um dos estágios emocionais que você se encontra. A anedonia, a depressão, como conteúdo de vídeos Black Pill, nada mais são aquelas verdades amargas, pílulas vermelhas que vêm de formas dolorosas, alucinantes, como levar uma voadora de coturno, de bico de ferro bem no meio dos seus dentes, numa briga de rua.
qual você perde a noção, cara. O chão é a razão. Eu entendo. Sendo assim, não é um estado emocional de percepção, ele é um estado transitório, como tudo na vida, que não é fixo e imutável. Pois esse estado é o estado da negação. Ou você está num estado de catarse, da aceitação da verdade. Em um certo momento, ou você não vai tancar, ou você vomitará tudo o que acreditava como conceitos, paradigmas e verdades. Dói. O chão se vai. Aceitar a realidade que não é a que você aprendeu desde a infância, que o romantismo é uma engenharia social de escravidão, que a natureza guiada pelos instintos são cruéis e egoístas, que todos os objetivos implementados hoje são para manter você escravo, sustentando seres mais espertos e entendidos, dominados pela vaidade, poder e ego. E assim como no filme Matrix, a realidade ela é terrível. Muitas vezes, sentindo-se sem rumo, você irá querer voltar para a ilusão. Mas você conseguirá viver sabendo que é um otário simulando uma ilusão, uma auto-ilusão, suportará conviver consigo sabendo que é um escravo, utilizando os meios de distração, seja sexuais, os alimentos, lazer, jogos, tipo, tudo coisas ofertadas como muletas de distração para que você não atrapalhe os planos de quem quer dominar você, sua família, ou talvez um dia, caso você tenha pensado em ter filhos, o resto da humanidade. Muitos sentem e dizem: eu não posso fazer nada, eu não tenho poder de nada, eu me sinto nada, Yanni, eu sou feio, Yanni, eu sou um Betinha sub-5, não tenho objetivos, porquês, o churrasco é o escapismo final, e assim eu acabo com isso. Porém, né, poucos entendem que aqui não é o começo e aqui não é o fim. Na natureza nada some. Tudo se transforma, todos sabem que existem os estados físicos da matéria, estados sólidos, gasosos, líquido, estado plasma, estado da lei magnética, partículas e ondas. Eu quero que vocês agora, nesse momento, ouçam algumas palavras e eu retornarei aqui com vocês. Então, o que nos ensinaram na escola não é como as coisas realmente são. E os nossos sentidos nos pregam peças. Vocês têm que se perguntar, afinal, o que é essa realidade em que nos encontramos? A física moderna diz que são ondas de informação. E eu acredito nisso? Haha, tomara que sim! E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter
como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Volta na dupla fenda. Você tem um experimento que mostra o seguinte. Você pega um elétron. O que é um elétron? Ele faz parte do átomo. O que é átomo? O menor tijolinho que constrói toda essa realidade aqui. Se a gente puser um microscópio e aprofundar, aumentar, nós chegaremos a ver um átomo que contém 3 bolinhas, digamos assim. Próton, no núcleo, nêutron, o próton tem carga positiva, nêutron, e o elétron, carga negativa, girando em volta disso aqui. Então essa é a descrição mais simples possível. Tanto faz uma descrição dessa, ou projetar aqui na parede um desenho com uma bolinha grudada na outra bolinha e uma bolinha girando em volta. Tipo sistema solar, ou a Terra, a Lua. Tem alguma dificuldade para entender que tem próton, nêutron juntos e elétron girando em volta? Acontece que a maioria das pessoas não sabe que existe uma coisa chamada átomo. Não sabe. Então, talvez a dificuldade de entender tudo que eu explico seja porque não sabe do que eu estou falando. O que é esse tal de átomo? O átomo é a substância que constrói toda essa realidade. A química trabalha juntando átomos para formar um negócio chamado moléculas. 2 átomos grudados, vira molécula. Junta um monte de moléculas, você tem uma célula, por exemplo. Várias delas, um órgão. Vários deles, um ser humano. Então é tijolinho que forma tijolinho, vai se organizando e temos toda essa realidade criada. Muito bem. No átomo você tem polo positivo e o negativo, que é o elétron. Pegando um deles só, um elétron, e disparando contra a parede, caso ali houvessem 2 fendas, o que acontece no experimento? O que ele mostrou?
que o elétron, uma bolinha, chamada partícula na física, passa através das duas fendas, dos dois buracos. Como que uma coisa passa através de dois buracos ao mesmo tempo? Essa é a questão. Esse é o experimento fundamental da mecânica quântica, 1805. Até agora, praticamente, ninguém entendeu esse experimento. Mas só que está usando toda esta eletrônica, baseada nesse experimento. Esse experimento mostra que aquela bolinha, chamada elétron, partícula, que você manda e passa por dois buracos, não é uma partícula, porque é lógico. Como que uma coisa passa em dois lugares ao mesmo tempo? Não existe isso como partícula, mas como onda, sim. Então o experimento mostra que existe uma interferência construtiva lá atrás no sensor. Por quê? Porque passaram várias ondas simultaneamente pelas duas fendas e interferiram lá atrás. Então mostra umas franjas brancas. É isso que provou que toda esta realidade é feita de ondas. Então, o elétron é uma partícula e é uma onda ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Nós escolhemos se nós queremos tratá-lo como partícula ou como onda. Nós humanos, o observador, a nossa consciência é que faz essa escolha. Até aí, tudo ok. Tá. A cadeira é feita de moléculas, molécula é feita de átomo, átomo é feito de elétrons, tem um campo eletromagnético em volta dele, por isso que tem luz aqui. E ele é partícula ou onda. Já se projetou 100 moléculas em duas fendas e passou como onda. Então, quando se falou anos atrás, mas isso é só com um elétron que acontece? Não. Já se chegou a fazer experimento com 100 moléculas, que é algo enorme em termos atômicos, e as 100 moléculas passaram como onda, através das duas fendas. Então, quanto mais se testa, mais se prova isso que a gente está explicando. Quanto mais testam, mais fica provado que o universo é como a mecânica quântica mostra. Então, tanto faz você pegar 100 moléculas ou pegar a cadeira inteira, tá? E jogar que vai passar pela dupla fenda, uma cadeira vai passar por dois buracos. A cadeira física, partícula? Não, a onda da cadeira. Tudo é onda, tudo é partícula ao mesmo tempo. Nós é que escolhemos. Esse conceito muda tudo. Com base nesse conceito, você passa a entender, é só tirar as conclusões. Uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Você muda toda a realidade. Mais cedo ou mais tarde, todo este paradigma, sistema de crenças, sociológico, político, econômico, educacional, economia, relacionamento, tudo que o homem faz, terá que mudar e ficar debaixo do paradigma da mecânica quântica, que tudo é uma onda. Se tudo é uma onda, tudo está conectado, porque tem uma coisinha chamada emaranhamento quântico, que é um outro experimento que mostrou o seguinte: você pega uma partícula, encosta na outra partícula, chama correlacionar, isso na física, e separa e solta. Uma vai para cá e outra vai para lá, opostos, e deixa viajar bastante. Pode até o fim, forma de falar, do universo para lá e outra para cá. Daí você mexe no ângulo de rotação, chama spin, o ângulo de rotação dessa partícula. Imediatamente, instantaneamente, mais veloz que a velocidade da luz, o spin da partícula correlacionada também se altera. Instantaneamente. Significa o quê? Que as duas partículas estão correlacionadas. Elas estão
em comunicação o tempo todo, para sempre. A partir do momento que elas foram correlacionadas, elas estão se comunicando. Pois bem, só que tem um problema. Não existe um sinal trafegando dessa partícula para essa. Não tem nenhum sinal sendo mandado, tá? Transportando uma informação, igual um cabo de fibra ótica. Não tem nenhum sinal sendo transportado. E a mudança é mais veloz que a velocidade da luz, que é o limite que o Einstein deu para a velocidade de qualquer coisa no universo. Só que é nesta dimensão isso. Como que esta partícula sabe que nós mexemos nesta? Imediatamente. Isso está sendo usado em criptografia quântica. Daqui a pouco nós compraremos equipamentos, computadores de criptografia, usando o emaranhamento, o observador, o colapso da função de onda. Quando você observa, você muda tudo. Nós, humanos, a nossa consciência observando muda tudo. Daqui a pouco a gente vai comprar um aparelhinho de não sei quantas, algumas centenas de dólares, de criptografia, para pôr lá no nosso telefone para falar tudo criptografado com o outro e ninguém vai conseguir entender e violar esse código, etc, etc. Baseado em quê? Na mecânica quântica, no emaranhamento quântico, no spin das partículas, e ninguém vai saber que isso também existe. Quais as consequências disso? E vai se usar o aparelhinho para fazer criptografia. Vocês percebem até onde a coisa vai? A coisa vai ficando extremamente sofisticada, mas a população não tem a menor ideia do que significa isso. Então vamos voltar lá. A partícula recebe uma informação da outra instantaneamente. Os físicos disseram o seguinte, que não tem explicação para isso. Então há uma comunicação não local. Vejam, é fácil dar esse tipo de nome, né? Não local. Local é esse, o que é local? Não, local é esse universo. E o que é não esse universo? Só pode ser outro universo, certo? Só pode ser outra dimensão. Então, esse experimento de emaranhamento, ele prova que existe mais coisa do que a gente está vendo. Porque nesta dimensão, neste universo, não há forma de trafegar uma informação de uma partícula para outra e mudar o spin instantaneamente, mais veloz que a velocidade da luz. Não há. Ponto. Portanto, só tem uma explicação. Há uma comunicação, como eles falam, não local. Aí você tem um pontinho, você vira a página, isso é um livro de física. Você vira a página, é outro assunto. Percebem como é que a coisa é montada? Vem um livro de física, ele explica, explica, explica. Bom, isso é comunicação não local, ponto. E agora vamos falar de bolo de chocolate. Trocou de assunto. Isto é a mesma coisa que levantar o tapete, jogar todo o lixo para debaixo do tapete e está tudo certo. É assim que é tratada a informação para o povo, para nós, entenderam? Joga-se para debaixo do tapete. Ora, assim é muito fácil. Falar, a comunicação é não local. E daí? E o que significa isso? E o que dá para fazer com isso? Essa é a questão. As consequências de que exista essa comunicação. Porque existe um universo que não está nessa dimensão. Tem um outro. Está provado isso na mecânica quântica. Então, você vem de uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha ali. E o castelinho de cartas desse paradigma vigente, você faz assim, ele desmonta. Foi isso que aconteceu quando o elétron passou pelos dois buracos. Desmontou tudo. Porque tudo isso está baseado na separação absoluta de tudo. Ele é ele e eu sou eu. Portanto, tudo que eu fizer contra ele não me afeta em nada. Está totalmente justificado fazer qualquer coisa, dar um tiro nele, ir na guerra, matar um monte de gente, porque não tem nada a ver. Você é você, eu sou eu. Não tem nada que nos conecta. Nada. Assim, vocês perceberam? Justifica tudo. Não tem lei de causa e efeito, porque não tem consequência de nada, é tudo materialista. Este é o paradigma que nós vivemos.
Você pode até pensar, você pode até achar pessoalmente que você acredita que tem outras dimensões, etc, etc. Tá. Mas só que toda a sociedade está montada em cima do materialismo. Pessoalmente, você pode achar o que você quiser, você pode ir na religião que você quiser, pode ter suas crenças, pode fazer o que você quiser. Mas na hora que você vai trabalhar, que você vai pegar um metrô, você está debaixo do paradigma materialista. Na hora que você for no hospital e ficar esperando 5 horas para ser atendido, você está debaixo do paradigma materialista. Na hora que você for na escola e aprender um monte de coisa que não vai servir a nada, e que tudo está separado, está debaixo do paradigma materialista, e assim por diante. Isso já dá para perceber as tremendas implicações que tem. Não é? Isso vai afetar a sua saúde, seu dinheiro, seu emprego, seu relacionamento, vai afetar tudo. Então, como é que vai mudar isso no geral? Não é? Como é que você não vai sofrer as consequências desse paradigma? Só quando as demais pessoas entenderem isso. Você entende de mecânica quântica, ótimo. Então, pessoalmente, você vai ter como manobrar a sua realidade. Agora, e os demais? E quando você estiver sob cuidados de uma pessoa que acredita em partícula, que acredita que tudo é separado, que acredita na física do Newton, como é que faz? Aí você tem problema. Percebeu? Porque se na sua empresa, ou no seu trabalho, no seu emprego, a diretoria da empresa, o presidente da empresa, ele acredita na separação, você vai trabalhar 4 anos sem ter um aumento, sem ter um reconhecimento, sem ter nada. E você é uma pessoa extremamente importante na empresa e não tem o menor reconhecimento. Por quê? Você é você, e eu sou eu. Não tem ligação nenhuma entre nós. Perceberam até onde vai? Tudo isso é física do Newton, está todo mundo separado, então pode-se jogar bomba atômica, pode-se fazer o que se quiser contra os outros, que não tem consequência. Só que tem o seguinte, a partir do momento que você entende o emaranhamento, que se correlacionou, passou a ter uma comunicação instantânea entre as partículas, que são ondas, a partir do momento que ele entrou nessa sala e assistiu essa palestra, eu e ele estamos correlacionados. Só de ter esse contato aqui. Ele me olhou, eu olhei. Não precisa pegar nele. Basta o observador olhar. Já colapsou a função de onda. Entenderam? Tudo que afetá-lo vai me afetar. E tudo que me afetar vai afetá-lo. Está correlacionado. Por quê? O que é um spin? É o momento angular dos átomos dele, das partículas. Perceberam? Das partículas subatômicas dele. Ele é formado de átomos, por incrível que pareça, tá? Nós também. Porque a gente, o ser humano gosta de pensar que tudo que é material, não, aí tem átomo, que dá para fazer a tal da química. Nós não. Nós não temos nada a ver com átomo. É justamente para não entender isso, que existe essa onda. Tem N experimentos, mas alguns são suficientes para você entender. Se tudo está conectado através de onda, lembra? A onda está em todos os lugares. Então, a onda dele, ele é uma estação de rádio, tá? Ele está emitindo. Dá para medir. Dá para medir isso em hertz. O famoso hertz lá. Kilohertz, megahertz, lembra? Rádio AM, kilohertz, FM, megahertz, satélite, gigahertz. Vocês acham que a onda dele está aqui? Quanto? Um metro aqui em volta dele só? Qual a diferença dele para o CD? Qual a diferença? O CD que vocês levam para casa, da ressonância. Não tem diferença. Não tem diferença. Unicamente não está gravada nele a informação que vocês pedem. Mas eu posso gravar.
Eu posso gravar nele. É meio complicado. Você vai ter que levá-lo para casa, tá? E todo dia de manhã você aperta ele para tocar. Percebem isso? Uma coisa leva a outra. Ele é um campo de ondas. Qualquer coisa que tenha uma onda, e tudo tem onda, tem uma informação intrínseca dentro, faz parte, é próprio daquilo. Tudo que é onda tem uma informação. Todo campo eletromagnético é energia e informação. Sejam bem-vindos a Planolândia, o mundo das duas dimensões. Só para frente e para trás, esquerda e direita. Neste mundo, não existe para cima nem para baixo. E aí eu perguntei, cadê a ponta? E ele disse, ela tá na linha. Neste mundo, os dois seres dimensionais que vivem aqui não têm o conceito de objetos tridimensionais. Os dois habitantes da Planolândia não sabem o que são cubos, esferas, tetraedros, nem quem vos fala. Da perspectiva 2D deles, este meu dedo tridimensional se parece com isso. Olá, pequeno círculo. Medo do desconhecido? Ou seria medo do que ainda não é conhecido? É um quebra-cabeças. Se virmos só o que conhecemos, como é que alguém vai ver alguma coisa nova? O desconhecido? Como é que vamos conseguir sair da nossa caixa? Olá, pequeno círculo. Não tem medo. Quem falou? Onde você tá? Esta é a parte mais difícil de explicar. Eu estou em outra dimensão, outro espaço. Estou acima de você. Nunca diga essa palavra. Mas que palavra? A palavra com A. Acima? É proibida. Ah, tá bom. O que você acha que significa? Eu não sei e não quero saber. Você pode ser punido se disser essa palavra. Você é um fantasma? Oh, eu espero que não. Eu só tenho uma perspectiva diferente da sua. Posso ver as coisas de um jeito que você não pode. Ah, é? Tipo o quê? Ah, bem, vamos lá. Você tem um cofre escondido na despensa. E lá dentro, você tem 12 moedas, um testamento e um passaporte. Como você sabia? Você é o quê? Você é um deus? Bom, não mais que você. Olha, já que estou acima de você, na terceira dimensão, eu posso ver dentro das coisas no seu mundo. Terceira dimensão? Você é um fantasma louco. Só existem duas. Olha. Se eu tivesse que tocar a parte de dentro da sua barriga, como eu faria isso? Ah, você teria que cortar a minha pele, senão é impossível. Está pronto para mais? Mas o quê? Dimensões? Direções? Não. Sim, mas não tem mais. Tem? O que vai acontecer comigo? Vou me transformar em quê? Você tem que se transformar para saber. Tá bom. Excelente.
não sabia.